Uma investigação publicada pelo jornal britânico The Telegraph revelou que o grupo terrorista Hamas removeu silenciosamente milhares de nomes de suas listas oficiais de mortos no conflito com Israel. As listas publicadas pelo Hamas são citadas regularmente por veículos internacionais e pela própria ONU como fonte primária sobre vítimas civis na faixa de Gaza, apesar de não haver qualquer verificação independente. A remoção dos nomes pelo Hamas repercutiu nas redes sociais e foi comentada por Rafael Rosenstein, major das Forças de Defesa de Israel e porta-voz do Exército em língua portuguesa. Vamos ouvi-lo. Isso é impactante. Vai desmantelar uma das principais narrativas enganosas sobre a guerra. Vocês com certeza já se depararam com argumentos dizendo que a maioria das mortes de Gaza são mulheres e crianças. Isso se deve principalmente às mentiras do Hamas, que publica que 70% das vítimas da guerra em Gaza são mulheres e crianças, e que, infelizmente, grande parte da mídia acredita nesses números. O Hamas divulga sua lista com os nomes dos mortos em Gaza em formato PDF. Por que será? Porque isso dificulta analisar a veracidade da lista e fazer uma comparação com listas anteriores. Então, uma organização sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos, Honest Reporting, passou as listas do Hamas para uma planilha do Excel e assim conseguiu com facilidade comparar a lista de mortos em Gaza atualizada pelo Hamas em março de 2025 com as listas anteriores. Vejam que incrível! A Honest Reporting disse ao jornal The Telegraph na última terça-feira que após analisar a atualização de baixas do Hamas de março de 2025, nomes que estavam em listas anteriores desapareceram. E quais são esses nomes que desapareceram da lista? Pasmem, a nova lista do Hamas de março de 2025 descarta 3.400 mortes que foram listadas em seus relatórios de agosto e outubro de 2024. O mais incrível, mais da metade dessas pessoas que não estão mais incluídas na nova lista do Hamas são crianças. Ou seja, a análise da organização Honest Reporting indica que 1.080 nomes de crianças que foram identificadas e listadas como mortas segundo o Hamas nas últimas listas desapareceram da lista publicada esse mês. Resumindo, o Hamas havia afirmado que 70% das vítimas da guerra eram mulheres e crianças. Essa afirmação não está mais refletida em sua lista atualizada recentemente. Segundo o Hamas, 72% das mortes são homens. Essa categoria demográfica se alinha aos combatentes terroristas do Hamas. Uma das duas conclusões são verdadeiras. Ou o Hamas é um grupo terrorista mentiroso que manipula números como uma estratégia de guerra, ou 1.080 crianças listadas como mortas simplesmente ressuscitaram. Você decide em que acreditar. Alexandre Borges, muito boa tarde, bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Eu queria só o seu comentário sobre um aspecto peculiar. Sabendo que essa diferença enorme de nomes e de perfil ia ser detectado, como foi? Por que o Hamas sumiu com esses nomes mesmo assim? Bom, Inácio, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, eu não sei se o Hamas sabia que iam pegar essa diferença, né? O Rafael, ele explica, inclusive, que as informações, essa lista de mortos, ela é enviada por PDF, ou seja, não é um sistema fácil, né, de você traquear e comparar. Então, essa ONG americana, Honest Reporting, né, que é reportagem honesta, né, ela pegou e teve o trabalho de pegar todas essas listas em PDF, migrar para o Excel e aí fazer a comparação pessoa por pessoa, nome por nome. E aí ela conseguiu, então, ver que mais de 3.000 nomes desapareceram de uma hora para outra, e desses 3.000 nomes, 1.080 de crianças. Então, como a gente sabe que naquela região ali, muito pouca gente ressuscitou, que eu saiba, Jesus Cristo, Lázaro, a filha de um outro rapaz também citado na Bíblia, que Jesus
ressuscita. Tem um funcionário também de um romano. Então, muito pouca gente que a gente sabe que ressuscitou ali naquela região. Esse pessoal do Hamas, eles fazem o que a gente pode chamar de uma aliança maligna com muita gente, com a ONU, com uma parte da imprensa, não a gente aqui do Antagonista. Eu, graças a Deus, sou testemunha disso, do belíssimo trabalho que o Antagonista está fazendo. Essa guerra começa em outubro de 2023, eu entrei aqui em novembro, entrei um mês depois. Então, quase praticamente coincide o meu período aqui, e eu pude ver de perto a seriedade com que o Antagonista tratou esse assunto, e desde o primeiro dia, desde o começo, o Antagonista nunca deu trela para esses números do Hamas. Pelo contrário, a gente sempre denunciava. Foguete caiu num hospital, a imprensa inteira ia atrás, a gente falava, olha, peraí, vamos ver as fotos, vamos esperar. E aí quando via não era nada disso, era um foguete do próprio Hamas que dava defeito e caiu no estacionamento perto de um hospital. Aí um foguete do Hamas com um defeito que cai perto de um hospital e não mata ninguém, destrói uns carros ali do estacionamento, se transforma em míssil de Israel, destrói hospital e mata um monte de gente dentro do hospital. Né? Então, enfim, e aí, inclusive, o nosso Itamaraty, vergonha máxima, repetindo isso e falando em genocídio, e aí nós temos a primeira-dama de casaquinho da Palestina indo na ONU. Enfim, o Brasil, infelizmente, faz parte do problema, né? Faz parte do lado do mundo que compra essa mentirada do Hamas. Mas, uma hora, a verdade chega. O tempo é o senhor da razão, e em algum momento a verdade começa a aparecer. Então, não só o número de mortes foi totalmente exagerado por esse bando de acelerado, dessa escória humana que são os terroristas do Hamas, como também essa história de que 70% dos mortos são mulheres e crianças é outra mentira. 70% dos mortos são homens entre 13 e 55 anos. Ou seja, idade de combatente, idade de gente que uma parte enorme desses mortos, não há a menor dúvida, eram terroristas que estavam numa situação de guerra. E em guerra morre gente. Né? Enfim. Então, Inácio, é importante, belíssimo trabalho feito por essa ONG americana, é muito importante a reportagem que o Telegraph, que é um jornal britânico independente, mostrou, e, infelizmente, muita gente ainda cai nessa conversa, mas nós vamos seguir todos os sérios, o Telegraph, a Honest Reporting, o governo de Israel, nós aqui também, no nosso papel no Antagonista, vamos seguir falando a verdade.